Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa. Hoje, aqui no Provet de Moema, nós estamos num centro de especialidades veterinárias. E o assunto de hoje é um assunto muito bacana e muito importante. Oftalmologia veterinária, inclusive falaremos sobre a catarata, que é um dos maiores motivos de perguntas hoje dos clientes nos nossos consultórios. Ao meu lado, a doutora Karine Brunato, médica veterinária aqui do Centro de Especialidades Provet, que vai nos responder, nos esclarecer dúvidas a respeito da oftalmologia veterinária. Olá, Karine, tudo bem? Tudo bem, doutor Marcos. Tudo ótimo. Doutora Karine, quais são as idades em que os animais mais vêm aqui no seu consultório, na sua clínica, apresentando o quadro da catarata? A catarata, ela pode aparecer, na verdade, em uma faixa etária muito ampla. Então, dos 2 aos 9 anos é quando ela pode surgir. E, na verdade, muitas vezes a gente fica pensando que é só naquele animal velhinho que vai ter a catarata. E não, então a idade é muito ampla. Claro que os animais mais velhinhos, eles vêm com 11, 12, 13 anos. Mas a gente tem animaizinhos jovens de 2, 4 anos que já vêm apresentando catarata. Perfeito. Então, quer dizer que a catarata ser fruto do adiantado da idade do animal? Não necessariamente. Não necessariamente, porque tem um fator muito importante, que é a hereditariedade. Quer dizer, se tiver pai, vô, né, a família dos cães, se a gente tiver conhecimento e alguém já tiver tido catarata, é provável que esse animalzinho possa ter também. Ah, interessante. Então, o animal que tem catarata, o filho tem uma propensão, uma predisposição maior em apresentar esse quadro. Sim, nós conhecemos, às vezes, filhos, ninhadas inteiras, que todo mundo vai apresentar catarata em algum momento, né? Não é uma regra, mas isso é importante observar e é um fator importante você conhecer, o pai, a mãe teve catarata, porque daí a gente já inicia uma prevenção, ou melhor, um check-up mais precoce desse animal. Perfeito. Doutora Karine, como é que o dono do animal ele percebe que o cachorro tem catarata? Quais os sintomas dessa doença no animal? Numa fase avançada, fica nítido aquela bolinha branca no meio da pupila. E o animal geralmente já colide com objetos. Então, ele fica receoso de passear na calçada, erra a guia, tropeça, bate nos lugares, mas isso numa fase mais avançada. No início, fica difícil do proprietário perceber. Pode ter uma nuvem na pupila, fica um olho meio azulado, mas nem sempre é catarata. O importante é a gente saber que, quanto mais precoce diagnosticar, melhor é a continuidade, o curso da cirurgia, quando a gente for propor. Ou seja, assim que o proprietário notar que existe alguma coisa errada em relação ao olho do animal, procurar um oftalmologista veterinário. Sim, para realmente descartar a catarata, verificar se não é nenhum outro problema oftalmológico e daí ter o diagnóstico preciso e o tratamento instituído. Perfeito. Quais as raças mais predispostas, doutora Karine, a apresentar esse quadro? Existem muitas raças, desde as raças não definidas, como mandioquinha ou SRD, mas a gente tem muito também poodle, cocker, que são raças muito comuns aqui no Brasil, né? E agora a gente tem visto também muito Lhasa, Apso com a catarata. Perfeito. Aliás, apresentando o nosso entrevistado aqui também, nós temos o cachorrinho Mandioquinha, a proprietária é Célia Ferrari, e ela está aqui, inclusive, depois ela vai comentar sobre o histórico do Mandioquinha. Agora, doutora Karine, quais os tipos de catarata que nós temos na medicina veterinária? Então, existe a catarata juvenil, que o animal apresenta de uma maneira mais precoce. Existe também a catarata congênita, que ele já nasceu com catarata, e a catarata senil. Perfeito. E qual o motivo, aliás, qual a correlação entre o diabetes? Aliás, existem doenças que estão predispondo o animal a apresentar o quadro da catarata? Sim, e a mais comum, a mais que a gente tem uma maior incidência, é a diabetes, né? Então, a diabetes é uma doença importante, ela tem que ser tratada, ela tem que ser diagnosticada, porque todo animal diabético vai desenvolver catarata. E uma vez que teve a diabetes diagnosticada, trata-se e, em seguida, a gente indica fazer a cirurgia o quanto antes para a gente retornar, ter esse retorno de visão o quanto antes do animal. Aliás, doutora Karine, é o caso do nosso amigo Mandioquinha, quer dizer, ele teve catarata, teve a opacidade do cristalino e foi perdendo a visão. Exatamente. E o Mandioquinha, ele é diabético.
Então, ele apresentou os sinais de diabetes e cursou com um avanço muito rápido da catarata. Então, foi rápido, de uma questão de semanas, ele já apresentou o olho branquinho, perdeu a visão, foi diagnosticado da diabetes, fez o tratamento. Quando teve liberação do endocrinologista para operar a catarata, ele operou. Agora, qual que é o tratamento para a catarata? O tratamento é exclusivamente cirúrgico, assim como os humanos. A gente não tem nada que a gente possa fazer paliativo ou medicamentoso. É cirurgia mesmo. E nem como prevenção, se um cliente chegar para você e perguntar assim, doutora, o que eu posso fazer para que meu animal não tenha catarata? Há alguma coisa a ser feita? Na verdade, o que a gente preconiza é que tenha o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente perceber se ele tem indícios, se ele tem algum sinal de catarata, é melhor. Por isso, o check-up anual no oftalmologista é importante para a gente diagnosticar no começo, mas não existe colírio, infelizmente, nada disso, é cirurgia. E a gente sabe o quanto é importante a visão como sentido para nós, né? E também para o animal, né, doutora Karine? Exatamente, né? Antigamente falava assim, não, olha, o cachorrinho acostuma, ele vai ficar cego, ele vai se adaptar. Mas quando a gente vê que opera o animal e ele rejuvenesce, é muito gratificante. Que foi o caso do Mandioquinho, inclusive. Exatamente. Ele é muito simpático, ele tinha ficado abatido e com o pós-operatório, com a catarata resolvida, operada, ele ficou outro cachorrinho. Voltou a enxergar. Doutora Karine, eu estou vendo aqui vários equipamentos aqui na sua sala. São os mesmos equipamentos que os oftalmologistas humanos utilizam com a gente? São os mesmos de uma maneira mais portátil, né? Porque o animal é como se fosse um bebê. Ele não vai parar e colocar a cabeça lá no aparelho para ficar quietinho. Então, o Dr. Matheus pode estar mostrando para vocês todos esses equipamentos no Mandioquinha. Ótimo. Doutora Karine, quero agradecer a sua entrevista aqui com a gente. Muito obrigada. Estamos agora com o Dr. Matheus, que também é oftalmologista veterinário aqui do Provete de Moema, e ele vai fazer toda a avaliação de pós-operatório do Mandioquinha. O Mandioquinha, ele é um cão diabético, ele teve o quadro de catarata, foi operado pela equipe do Provete, e o Dr. Matheus vai dizer o quanto ele evoluiu com relação ao tratamento da sua catarata aqui. Tudo bem, Dr. Matheus? Tudo ótimo. Nós vamos fazer agora um check-up pós-operatório do Mandioquinha, verificar como está a visão dele e avaliar se ele ficou muito bem ou se ele não ficou bem em relação à cirurgia de catarata, qual foi o quadro dele, como teve a resposta do olho, ok? Doutor Matheus, quantos meses o animal, após a cirurgia, ele sofre essa avaliação? Ele sofre essa avaliação, na verdade, pós-cirúrgico no primeiro dia de pós-cirúrgico, com 3 dias de pós-cirúrgico e depois a cada 1 semana. Tá? Mas isso, na verdade, varia de acordo com a evolução de cada cão. Tá? Se o olho ficar mais inflamado, a gente acaba reavaliando mais vezes. Se o olho tiver uma resposta boa, vai sendo semanalmente durante uns 30 dias. Nós normalmente tiramos os pontos da cirurgia com 15 a 20 dias e a alta do colar elisabetano, que é o colar protetor, nós tiramos com 20 dias. E a maioria tem alta com 30 dias mesmo de pós-cirúrgico. Perfeito. Vamos então, doutor Matheus, verificar como é que está o Mandioquinha? Vamos sim. A gente começa anestesiando o olho do mandioca para que ele não sinta nenhum desconforto durante toda a avaliação. Usa anestésico. Estamos aqui com o paciente mandioca e o meu auxiliar Diogo e vamos corar o olho do mandioca. Vamos lavar o olho do mandioca para verificar se tem alguma lesão no olho dele ou se a córnea dele está direitinho. Não corou nada, o olho está calmo. Vamos usar a lâmpada com filtro de cobalto para verificar se tem alguma lesão nesse olho. Não cora, não tem nenhuma lesão. Agora vamos avaliar a condição do olho. Está calmo, está normal, a córnea é transparente. A lente está centralizada.
E agora nós avaliamos como está o estado da lente. Se ela está bem posicionada, está certa. Se a pupila está correta. E se a córnea está na posição no formato normal, sem nenhuma alteração. Tudo ok. Vamos verificar agora a pressão do olho do Mandioca para verificar se não tem nenhuma resposta inflamatória. Pressão 5, ok. Então, pós-operatório de um cachorro diabético, está uma pressão boa. E agora vamos avaliar o fundo de olho dele. O fundo de olho está normal, tá? Se eu consigo enxergar muito bem o fundo de olho dele, significa que ele está recebendo a luz. E se a luz entra bem no fundo de olho dele, significa que ele está enxergando bem. Tá? Fazemos o último teste agora, que é subjetivo. Esse é o teste de ameaça, para avaliar se tem a visão. Ele está respondendo muito bem. E assim acabamos a avaliação oftalmológica do pós-cirúrgico de catarata do Mandioquinha, que está enxergando muito bem. Concluímos o check-up do Mandioquinha, vamos ao intervalo comercial, mas antes nós vamos ver o depoimento da proprietária dele, a senhora Célia Ferrari. E agora, com a Célia Ferrari, proprietária do cachorrinho Mandioquinha, acabamos de fazer um check-up do pós-operatório de catarata, que ele fez aqui pela equipe dos oftalmologistas veterinários do Provet. E, Célia, eu gostaria de saber quais os benefícios que a cirurgia de catarata trouxe para o Mandioquinha. Todos possíveis, porque ele ficou cego de repente, ele ficou cego em 3 dias, e ele mudou muito o comportamento dele, ele ficou mais triste, assim, não fazia um monte de coisa que ele fazia normalmente. E aí, 1 mês e meio depois, ele fez a cirurgia e aí foi tudo bem. Assim, coisas que ele não fazia antigamente, ele voltou a fazer, e a gente nem lembra que ele foi cego um dia, porque ele ficou melhor ainda até. Entendi. Ele voltou a ter o mesmo comportamento que ele tinha quando ele enxergava? Ele parou de fazer. Quando ele ficou cego, ele parou de fazer algumas coisas. Ele se adaptou ao ambiente, rápido até, mas ele ficou um cachorro mais quieto, mais triste. Então, ele não brincava com a outra, latia para os cachorros da rua. Quando eu limpo a patinha dele, ele dá a patinha. Essas pequenas coisas ele parou de fazer, não subia mais no sofá. E, com a cirurgia, ele voltou a enxergar praticamente no dia da cirurgia, ele já estava enxergando, foi para o portão, olhar para o lado de fora, e voltou com todo o comportamento normal dele. Perfeito. Valeu a pena? Valeu muito. Se ele falasse, ele diria que também valeu. Com certeza. Muito bem. Quero agradecer, Célia, a sua presença aqui, agradecer a presença do Mandioquinha. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês.